Veja aqui, meus amados, em Gênesis capítulo 3, no versículo 21. Após Adão e Eva ter transgredido as leis do Senhor, Deus não aceita transgressor em suas leis, em sua palavra. Deus é sério, Deus é puro, Deus é verdadeiro. Então, ele não pôde passar por cima de sua lei, porque a lei dele era esta: a alma que pecar, esta morrerá. E Adão pecou, transgrediu, ouvindo Eva. Deus desce, aqui em Gênesis 3, verso 21, diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnica de peles de cordeiro, de animal, não é? Para fazer túnica de pele, alguém tinha que morrer para ceder essa pele. Eles saíram vestidos com esta pele de animal, do cordeiro, porque sempre Deus figurou-se cordeiro desde o Velho Testamento, apontando para o Cordeiro de Deus que viria no Novo Testamento, que era Jesus Cristo. Adão e Eva saiu vestido com aquela túnica de peles de cordeiro, pingando sangue sobre suas pernas, dizendo: alguém derramou sangue por minha culpa. E é por causa desse sangue derramado é que eu não morri. Alguém, um grande mestre, matou o animal por mim. E é por causa desse sangue derramado é que minha vida foi poupada. Queridos, isto é importante nós meditarmos, que a única via pela qual nós somos salvos é pelo sangue derramado de um inocente, pelo culpado que somos nós. Cada vez que quisermos termos contatos com Deus, quando erramos, é voltar para debaixo do sangue. Quando falhamos, quando transgredimos, a única via, o único caminho para reconstruir nossa vida com Deus é voltando para debaixo do sangue. É o pacto que Deus implantou na terra para com o homem, o único, é o sangue. E o sangue para nós hoje não é propriamente aquela química vermelha derramada no Calvário. O sangue fala mais do que isto para nós. O sangue fala da vida que estava naquela química, que é o Espírito de Deus morando no penitente que sou eu, que é você. Não há, portanto, duas vidas. O animal tinha uma só vida, um só espírito. Um só espírito. Paulo fala isso em Efésios 4. Há um só Deus, uma só fé, um só espírito. O animal, cordeiro, só tinha uma vida, só tinha um sangue. Não há porquê, não tem como você ser redimido por outro sangue, porque o único sangue é o sangue que foi vertido no Calvário. E a única vida que pode vir morar em nós para nos manter limpo, o sangue nos perdoou, o Espírito, a vida que estava no sangue morando em nós, nos mantém limpo. Naquele sangue de Emanuel derramado no Calvário, que é o sangue de Deus, não tinha dois espíritos, duas vidas, não tem como, há uma só vida em um ser. E aquele espírito que estava naquele sangue, a Bíblia chama o Espírito de Deus, porque o sangue era de Deus. Atos 20, 28 diz que nós fomos resgatados pelo sangue de Deus. Portanto, aquele sangue era de Deus. Portanto, quem morava naquele sangue, naquela química, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Então,
aquela vida que estava no sangue foi derramada na igreja. Em Atos 2, Jesus disse em João 14, dizendo para os discípulos que ele os não deixaria órfãos, mas voltaria para estar neles. E ele voltou, ele cumpriu isto em Atos 2. Ele voltou para morar na sua igreja, não mais através da química, protegendo ela, mas agora era a vida que estava na química, que é o Espírito Santo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo põe os redimidos de acordo na palavra. Não há dois Espíritos Santos, não há duas vidas no sangue, só há uma vida, só há um Espírito. Preste atenção então nesta frase que eu vou dizer. É uma frase contundente, porém verdadeira. O batismo com o Espírito Santo de Deus em nós, Deus morando em nós, como foi ali em Pentecoste, em Atos 2. Ele morando neles lá, colocou eles de acordo na doutrina. Ora, lá havia gente de todas as regiões, as nações, muitas nações. Leia lá Atos 2 para você ver. Gente da Capadócia, de tantos lugares do Egito, reunidos ali no cenáculo, quando a descida do Espírito Santo veio, sabe, e eles foram tomados pelo Espírito Santo. Eles dali para frente saíram falando a mesma coisa, a mesma doutrina, o mesmo batismo. Veja, os batismos realizados na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, Atos 2,38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, Atos capítulo 22, todos os atos, os batismos realizados, os Atos dos Apóstolos, foram iguais, sabe? Por quê? Porque o Espírito, a vida que estava no sangue de Deus, veio morar na igreja, levou a igreja a sustentar a mesma doutrina de Jesus, da Bíblia, sabe? E isto morando em nós hoje, o Espírito que estava em Jesus, na química, no sangue de Jesus, vindo morar em nós, porque a promessa está escrita em Atos 2,39, a promessa da descida do Espírito Santo não era só para os apóstolos ali em Jerusalém. Ele disse: é para vós, os que estiverem longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso atingiu até nós. Então, aquele Espírito que estava no sangue do Calvário, desceu ali em Pentecoste, em Atos 2, e agora desceu em nós, na igreja, o sangue, a vida que estava no sangue, morando em nós, nos leva, nos põe em ordem de acordo com a doutrina da Bíblia. Ele, o Espírito Santo, é a verdade, porque o próprio Jesus se identificou como a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Ele, sendo a verdade, morando na igreja, não deixará a igreja estar dividida em doutrina, na doutrina, no conceito da palavra. Como eu posso dizer que estou cheio da vida que estava no sangue de Cristo, que é o Espírito Santo, e sustentar uma doutrina diferente daquele outro que diz que está sob o sangue, que choca com a Bíblia? Não, a base para a fé cristã é o sangue, e agora é a vida que estava no sangue, que é a palavra de Deus. 1 João 5,7. Pai, palavra, Espírito Santo é a mesma coisa. Então a palavra, que é o Espírito, que é a doutrina de Cristo, estando em mim, nunca, jamais me levará a chocar com a doutrina dos apóstolos, que eles pregaram.
Aliás, está escrito em Efésios capítulo 2, verso 18, 19 e 20, que a igreja está fundamentada sobre por cima, da doutrina dos apóstolos e dos profetas, qual Jesus é a principal pedra da esquina. Portanto, uma vez eu ter o batismo do Espírito Santo em mim, portanto, o batismo do Espírito Santo não é falar línguas estranhas, isso é dom carismático. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, Paulo disse: eu posso ter todos esses dons e ainda ser um perdido. Dons de falar em língua, ele cita lá os 9 dons. A palavra dom quer dizer presente. Você pode ter um presente de alguém com você e não ter aquele alguém com você. Ter a palavra em você é mais do que ter um mero dom. A palavra é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. E uma vez tendo o batismo com o Espírito Santo, você estará de acordo com a doutrina da Bíblia, que é o Evangelho dos apóstolos e dos profetas. Pense nisso, isso tem muito a ver com o seu destino eterno.